Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Endrigo e hoje a gente vai continuar falando de Random Forest e também falar sobre Boosting. Se você gostar, curta, compartilhe e se inscreve no canal. E se você não viu os dois vídeos anteriores, eu vou deixar o link aqui dos dois, tá? Assiste aquele lá primeiro, depois volta aqui. É isso aí, vamos lá. A aula de hoje vai ser até que curta, tá? Porque é mais um reforço de outros conceitos e um pouquinho sobre Boosting, tá? Voltando um pouquinho no Random Forest, né, a gente tem alguns parâmetros para fazer o tuning e para determinar, por exemplo, a profundidade, a complexidade da árvore, tá? Só desentortar aqui. Um dos parâmetros que é muito interessante e eu gostei é esse mtry. O que ele faz? Ele define quantas colunas você vai sortear. Então imagina que seu data frame tem 10 colunas, além da variável que você quer prever. E aí você pode fazer, por exemplo, aqui em cima, ó, eu fiz mtry, o conjunto de 1 a 10. Então, nesse caso aqui, ele faz o teste com uma coluna só. Sorteia uma coluna só aleatoriamente, vê se ela explica. Sorteia duas, sorteia 3, 4, 5, até 10 colunas diferentes para tentar fazer ali qual fica melhor, né? Porque pode ser que às vezes colunas demais atrapalhem o modelo. E às vezes é melhor você sortear 5 colunas aleatórias, e aí como você vai fazer várias árvores, né? Às vezes, nesse caso aqui em cima eu estou fazendo 500 árvores, então vai ter árvores que vai ter, sei lá, 5 primeiras, vai ter árvores que vai ter as 5 últimas, vai ter outras que vai ter alguma outra combinação de 5 colunas qualquer, enfim, né? O subsample, ele é um percentual das amostras, da amostra da linha de bootstrap. Se eu colocar um aqui, ele vai sortear, né? O bootstrap, lembra, ele sorteia linhas e algumas podem repetir. Se fizer um, vai ser a mesma quantidade do data frame que você tem atual. Se você fizer 50,05, você vai sortear metade das linhas. Então você vai fazer data frames de teste um pouquinho menores, tá? N-tree é a quantidade de árvores, aí você pode pôr 50, 100, 150, 500, enfim. Max depth é a profundidade máxima da árvore. E aqui é um ponto importante. Se você fala max depth igual a 1, max depth, não sei direito falar, tá? Se eu falar que isso aqui é 1, na verdade não é que ele vai ter só um nozinho, ele vai ter um e abre para os outros dois. Então vai ter uma caixinha aqui, essa primeira meio que não conta, então abre aqui duas, né? Se for 2, então ele vai abrir as duas, depois mais duas em cada uma, né? 4 no final, 3 e por aí vai. Min split é o, tipo assim, o número de observações mínimas para você quebrar uma folha. Então, quebrar ali um nó, na verdade, né? Você ir dividindo. Então, se o mínimo vai ter, sei lá, uma unidade, que seria o mínimo de todos, ele pode chegar, abrir, até ter um ponto que só tem uma única observação. E o CP é aquele custo de complexidade. Quanto maior, é como se fosse um pedágio, né? Menos complexa fica a árvore, né? Fica mais custoso pela ir quebrando e dividindo a árvore. Se for zero, vai embora, né? Não tem pedágio nenhum. Só antes de entrar no boosting, eu vou falar um pouquinho só do stacking. Ele é um tipo de você agrupar modelos, só que como que você faz? Você faz vários modelos, por exemplo, várias árvores, você pega a predição de cada uma dessas árvores e usa como um predict desse novo modelo. Então é um modelo, você junta vários modelos e usa as previsões como variável explicativa de um do outro. O boosting é um algoritmo um pouco diferente. No Random Forest a gente fazia várias árvores e tirava a média ali delas, né? No boosting é como se você pegasse o erro do modelo e usa ele para prever como variável preditora de outro modelo. Como assim? Imagina que você deu para uma criança fazer lá uma continha, um monte de continha, né? Tem a resposta certa, ela fez um monte de continha. E aí vai ter conta certa, conta errada. E aí você vai pegar isso que está certo e errado e vai passar para outra criança. Aí essa outra criança vai tentar achar aqui, fazer a predição de quanto seria o erro dessa primeira criança. Então vai falar, ó, essa conta aqui deu 3, soma mais 2 aqui, às vezes vai dar certo. Né? Essa outra deu 5, tira, sei lá, 10, que às vezes vai dar certo, né? E aí você vai passar para outra criança, digamos assim, né, que é outro modelo, que vai pegar o erro dessa segunda criança, o erro acumulado, digamos assim,
né, do que já está acumulado, vai pegando o erro e vai jogando para outra criança, para outra criança. Aí várias crianças assim que não sabem fazer conta, ou faz conta bem mais ou menos, e aí no final a tendência é que isso vai se corrigindo. Como assim? Tipo assim, imagina que você quer chegar nesse ponto que está aqui, assim, né? Aí o seu algoritmo previu para cá. Aí tem esse erro que é essa diferença. Aí o outro fala assim, vai um pouquinho para cima. Opa, diminuiu, mas tem um errozinho aqui. Ah, não, vai mais um pouquinho para cima. Aí o outro, vai mais para cima. Opa, passou. Aí vai um pouquinho para baixo. Ele vai, tipo, como se fosse assim, rodando em volta assim do erro até chegar um momento e falar, opa, aqui acho que deu bom, né? O gradient boosting é o boosting só que com árvore, né? Em vez de você fazer, você pode fazer o boosting com modelo de regressão linear, por exemplo, né? O gradient boosting seria com árvore. E o XG boosting é um tipo, uma aplicação do gradient boosting, né? Esse com árvore. E você vai ter vários parâmetros, né? Que nem eu falei aqui, os hiperparâmetros do Random Forest, também vai ter no XG boosting. Eu vou dar um exemplo no R e depois eu vou explicar cada um dos hiperparâmetros, tá? Só descer aqui e aproximar. Então, assim como o Random Forest, você tem ali alguns parâmetros de controle que você pode colocar aqui. Control, caret, né, do pacote caret, train control. Aí aqui o CVO cross validation, number, eu coloquei 10 que seria o número do scaffold. Summary function. Aí aqui, se eu estou fazendo uma classificação de duas classes, né, evento ou não evento, você pode usar two-class summary. Se for várias classes, né, então, por exemplo, a sua saída pode ser, é um carro, é um gato, é um papagaio, é uma casa, né? Você está, por exemplo, tentando identificar imagens ou o que é aquilo lá. Então, você tem, sei lá, 4 saídas, então você vai usar esse multi-class summary, que aí ele vai comparar com o que a saída correta e o que a saída que foi prevista, tá? Class probs igual a true, que isso aqui é para a curva ROC. Né? Esses são os parâmetros de controle. Aí você vai fazer aqui grid, seriam os parâmetros do grid search. O que é isso? O grid search é uma ferramenta muito legal. Eu gostei bastante quando eu entendi melhor. Você pode colocar vários parâmetros aqui e ele vai fazendo o teste com vários parâmetros. Por exemplo, N rounds, você pode colocar aqui conjunto 50 ou 150. Então ele vai fazer um modelo com 50, vai fazer um modelo com 150 e vai te dar qual depois é o melhor. Max depth, aí coloquei 1, 4 e 6. O max depth, eu já vou até fazendo uma dobradinha aqui explicando. N rounds é quantos rounds, digamos assim, na sequência vai ter. Então, tipo, 50. Então, você vai fazer 50 modelos. Vai pegar o erro de um, vai passar para o outro, vai passar para o outro 50 vezes, ou 150. Max depth é a profundidade máxima da árvore. Aqui eu estou falando, pode ser 1, pode ser 4, pode ser 6. Aí você pode colocar o que você quiser. O gama, aqui eu estou colocando 0, 1 ou 10. Ele é um parâmetro que é a redução mínima de perda ao fazer um split. É como se fosse mais ou menos o CP. Geralmente isso aqui fica entre 1 e 10. Então, você tem um nó e aí você dividiu, você vai ter uma perda ali. Se essa perda não tiver essa mínima, ele faz, senão ele nem divide mais, digamos assim, a árvore, tá? Que mais? O gama já falamos. O eta. O eta que eu estou colocando 0, 005, 01, 02. O eta é chamado de learning rate. É como se ele diminuísse o impacto da iteração. Como assim? Lembra que eu falei, foi nesse ponto aqui. O certo seria aqui em cima. Joga, sei lá, 10 para cima. O eta é como se ele diminuísse. Fala, não joga 10, vamos jogar metade, vamos jogar 0,5. Qual que é a vantagem e desvantagem do eta? A vantagem é que às vezes você vai, joga mais 10, você jogou muito para cima. E aí você joga muito para baixo, aí você joga muito para cima, muito para baixo, sabe? Você fica muito assim para cima e para baixo no erro. Então o ETA ele vai meio que amortecendo os seus coisinha para cima, coisinha para baixo. Só que em contrapartida você vai precisar às vezes mais iterações para chegar no valor correto, né? Essa é a desvantagem dele, tá? Call sample by tree, então eu estou colocando 0, 5 ou 1. Call central, ele seleciona um percentual das colunas para o modelo. Ele é tipo o mtry do Random Forest. Só que o mtry no Random Forest a gente fala a quantidade de colunas a ser sorteadas. Aqui eu estou falando um percentual. Então aqui eu estou sorteando metade das colunas, aqui eu estou sorteando todas. Mean child weight, aí eu estou colocando um só, poderia colocar vírgula e quantos você quiser, seria o número mínimo de observações por folha. É igualzinho o mean split do Random Forest, tá? Subsample, aqui eu estou colocando 0,75 ou 1,
seria um percentual das linhas do data frame na hora de fazer uma subamostragem. É a mesma coisa que esse subsample aqui do Random Forest, né? Então ele está pegando um pouco menos de linhas do que o dataset inteiro de treino, tá? Então, tudo esse grid aqui é os parâmetros do grid. Então, aqui eu, por exemplo, coloquei 2, aí aqui 3 possibilidades, 3, 1, 2, 3, 4, 2 aqui, mais 2 aqui. É como se ele fosse fazer, então, 2 vezes 3, vezes 3, vezes 4, vezes 2, vezes... Então, vai dar várias quantidades, aí você vai multiplicando, né, as possibilidades. Quanto mais parâmetros você colocar aqui, mais possibilidades ele vai testando, seriam mais modelos diferentes. Se você colocar muito, isso aqui pode ser que fique demorado e pesado para rodar. Então, talvez testa com alguns parâmetros, vê qual que é o melhor, depois testa com outros e por aí vai, tá? Agora, o modelo em si, a gente vai usar o pacote caret 2.train. Y em função aqui eu estou colocando pontos, que seria todas as outras variáveis, o dataset é o treino. O method, daí é o xgbtree, para fazer o xgboosting, tá? Training com tr control, que é os parâmetros de controle, a gente vai chamar control, que é essa variável aqui que a gente criou. Tune grid, aí você vai chamar essa variável grid que a gente criou aqui, tá? E o verbosity igual a 0 é só para ele não ficar printando as mensagens em cada step que ele está fazendo, tá? No final disso, se você rodar ali modelo, ele vai falar, ó, do expand grid, ele vai colocar todas essas variáveis aqui que ele testou e ele vai te dar qual a melhor. Qual a melhor, aí depende do parâmetro, tá? Se você estiver usando, por exemplo, two-class summary, às vezes ele vai falar o melhor com base na curva ROC. Se você colocar o multiclass, aí, né, a ROC é mais, não vai ter ROC, digamos assim, ele vai falar o melhor com base na acurácia, ou seja, quantos, por exemplo, quantos era cachorro e o modelo falou que era cachorro, quantos era gato, né, os acertos, né, todos os acertos, que a classe é igual ao que ele falou, dividido pelo total, né? E para fazer predição, você pode usar predict, modelo, vírgula e a base de treino, e depois predict, modelo e teste, e aí depois você pode calcular a acurácia, ou a ROC, né, conforme o seu modelo ali tanto no treino quanto no teste para ver se está bom. Lembrando, se tivesse um overfitting no treino daí é muito alto e no teste não tão alto, né? Então, deu, sei lá, 98% aqui, deu 40 no teste, tá esquisito, né? Mas se tiver, sempre tem uma quebrinha, né? Então, aqui às vezes deu 90, deu 80, deu 70, então, pô, sempre cai, mas tá similar. Beleza, pessoal? É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.